O Cruzeiro empatou com o Corinthians. Esse resultado deixa claro que o time precisa de reforços ou até que o empate tá bom para a equipe do Leonardo Jardim. Bora analisar esse jogo. Salve, rapaziada, sejam bem-vindos aqui ao canal. Já chega, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos de Cruzeiro e já deixa o like para eu fazer mais conteúdo de Cruzeiro aqui no canal. Vamos lá, o Cruzeiro empatou com o Corinthians fora de casa na Neoquímica Arena. Não vou nem falar muito sobre o jogo, até porque foi um jogo muito travado. O Cruzeiro teve duas grandes chances no primeiro tempo de abrir o placar, mas a grande chance do jogo mesmo foi do Corinthians, inclusive com o Vidalba salvando o Cássio, pegando essa bola depois que ela já tinha passado pelo Cássio. E aqui já vou deixar um comentário, porque o Vidalba e o Fabrício Bruno estão jogando demais. O Fabrício Bruno, principalmente. Para mim, o Fabrício Bruno é o melhor zagueiro do futebol brasileiro em 2025. É um zagueiro rápido, é um zagueiro com boa saída de bola, é um zagueiro que está muito melhor na bola aérea. Ele é um cara que eu até tinha as minhas críticas, as minhas ressalvas ao Fabrício Bruno quando ele veio para o Cruzeiro, mas agora ele está mostrando sim que está jogando muita bola e vou ter que me render aqui ao futebol do Fabrício Bruno, que hoje, para mim, é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. E foi até um jogo que o Cruzeiro no começo estava explorando muito o lado direito do Corinthians, mas no segundo tempo o Corinthians se defendeu muito melhor, complicou um pouco mais o jogo do Cruzeiro, principalmente ele logo depois que voltou do segundo tempo, mas mesmo assim nenhum dos dois times conseguiu a vitória. Mas o empate não é ruim para o Cruzeiro, longe disso, pelo menos na minha opinião. Você empatou com o Corinthians fora de casa, é um adversário que é muito difícil você arrancar ponto do Corinthians lá, pela presença da torcida, pela pressão que a torcida faz, é um gramado diferente. O Corinthians é um dos grandes do futebol brasileiro, então você empatar com o Corinthians lá tá longe de ser ruim. E aí o Cruzeiro, mesmo quando não fez um dos melhores jogos, quando você viu nitidamente o time cansado pela sequência de jogos, e ainda assim empatou e pontuou no Campeonato Brasileiro, isso é muito importante pensando na briga pelo título. Mesmo você não jogando bem, você conseguir pontuar, mesmo com as adversidades que todos os times vão enfrentar no Campeonato Brasileiro, você não perdeu o jogo, você continuar pontuando e somando pontos em busca do título. Isso é muito importante. Nesse momento, o Cruzeiro até pode ser ultrapassado pelo Flamengo se o Flamengo ganhar o jogo a menos que tem, mas é importante ir pontuando, porque o Flamengo vai tropeçar. A tendência é que tropece até menos do que o Cruzeiro, porque tem mais elenco, tem mais gás e é normal que isso aconteça. Mas o Cruzeiro continuar pontuando, mesmo quando não estiver bem, é importante e foi isso que aconteceu. Se a gente separar só nesse mês, eu sempre estou fazendo essa comparação aqui com vocês, o Cruzeiro tinha 5 jogos no Campeonato Brasileiro e mais um da Copa do Brasil contra o CRB. Desses 5 jogos, o Cruzeiro só foi empatar agora, ganhou todos. Ganhou do Fluminense fora de casa. Então, se você ganha os 3 em casa, ganhou um fora e empatou fora, você faz 13 de 15 pontos, o que é espetacular pensando na disputa pelo título. Então, o Cruzeiro está sim seguindo um bom caminho, pelo menos nesse mês, nesse recorte de mês. Já ativa o sininho aqui também para você não perder, porque todo começo de mês eu vou começar a analisar a tabela dos times para a gente fazer esse planejamento de onde o time tem que vencer, onde ele não pode tropeçar, onde se ele tropeçar dá para recuperar, para a gente fazer esse cálculo, fazer essa projeção mês a mês. Ativa o sininho para você não perder essa análise da tabela do Cruzeiro. Agora, por outro lado, ficou claro que o Leonardo Jardim precisa de mais jogadores, precisa de mais opção. Ele tem poucos jogadores que você olha para o banco de reservas e podem mudar o jogo, principalmente para você rodar o elenco nessa sequência puxada de jogos que o Cruzeiro tem pela frente. A gente olha para o banco, a gente até tem um Gabigol, tem o Eduardo, que foi muito bem no final de semana e ontem não foi tão bem. Mas a gente sabe que o elenco do Cruzeiro é um bom time, tem alguns bons jogadores, a gente pode falar que o Cruzeiro tem ali 15, 16 jogadores, que é uma boa média para se disputar o Campeonato Brasileiro, mas o Leonardo Jardim precisa de mais e precisa de reservas mais confiáveis. E eu sempre falo aqui, se você vai contratar, tem que contratar alguém para chegar para ser titular e colocar o titular no banco. E nesse momento é muito difícil você colocar um titular no banco. O Cruzeiro vai ter o retorno do Matheus Henrique também, que eu acho que vai ser um baita reforço. Mas o Cruzeiro precisa ir ao mercado se quiser brigar com o Flamengo, com o Palmeiras por esse título brasileiro, com o próprio Botafogo, que eu acho que vai crescer muito agora, mas principalmente com Palmeiras e Flamengo, porque os dois têm um elenco longo e um elenco com muita qualidade, coisa que o Cruzeiro não tem. E isso dá um gás maior para esses dois concorrentes ao título em relação ao Cruzeiro, ao título em relação ao Cruzeiro. O elenco do Cruzeiro ser menor faz com que o limite desse time seja menor do que o de Flamengo e de Palmeiras. Tem mais gás e tem mais teto para crescer. Eu acho que o Cruzeiro está muito próximo do teto que ele pode apresentar na temporada. O Flamengo e o Palmeiras também podem jogar mais do que estão jogando, e isso é algo para o Cruzeiro ligar o alerta. Então, se puder reforçar, tem que reforçar o time sim.
aí o Pedrinho, o Pedro Júnior, o Leonardo Jardim precisam se movimentar e buscar contratações ainda nessa janela. É claro que o objetivo do Cruzeiro é a Libertadores, todo mundo sempre fala isso, mas o torcedor está ciente dessa situação, que pode sim conquistar o título do Campeonato Brasileiro. E talvez você pode acelerar esse processo. O projeto é de 3, 4 anos, mas se você acelera e já consegue um título brasileiro nessa temporada, seria espetacular para o Cruzeiro. Então precisa sim ao mercado, acho que seria muito bom para o time celeste. Mas é isso, acho que foi um bom resultado para o Cruzeiro. O empate fora de casa não é ruim, principalmente contra o Corinthians. E lá na frente, esse resultado pode fazer a diferença sim, porque um pontinho na disputa pelo título, ou até numa disputa de G4, faz diferença. O Cruzeiro pontuou contra um grande time, que é o Corinthians, um dos maiores do futebol brasileiro, jogando fora de casa, e isso tem que ser valorizado. Mesmo jogando mal, o Cruzeiro segue pontuando no Campeonato Brasileiro, e mesmo assim, o Flamengo tem que vencer, porque se o Flamengo tropeça, o Cruzeiro segue sendo líder. E eu espero vocês no próximo vídeo de Cruzeiro. Tamo junto, grande abraço, valeu!